Olá, bora mergulhar juntos numa das passagens mais intensas da Bíblia. Hoje a gente vai desvendar o primeiro capítulo de 2 Samuel. Sabe, à primeira vista parece só uma transição de poder, mas na verdade tem um drama, uma intriga e lições profundíssimas sobre poder, luto e principalmente sobre o que significa construir um reino de verdade. Vamos descobrir o que está por trás do chamado Lamento do Arco. E tudo já começa com essa pergunta aqui, que na verdade é a pergunta central. Com um rei morto e outro prestes a assumir, a grande questão que fica no ar é, afinal de contas, como é que se constrói o reino de Deus? E a resposta que a gente encontra aqui, olha, ela não é nada óbvia, pode até nos surpreender. Pra gente entender bem essa história, vamos dividir nossa jornada em 5 momentos-chave. A gente começa com uma coroa e uma grande mentira, depois vê a reação surpreendente de um futuro rei, aí a gente decifra um poema antigo, entende o que é um reino diferente, e no final a gente amarra tudo com 4 lições bem práticas pro nosso dia a dia. Então vamos lá. Nossa história começa com uma chegada assim, cinematográfica. Um mensageiro aparece, vindo direto do campo de batalha, e ele traz a notícia que vai mudar o rumo de Israel pra sempre. O rei Saul morreu. Mas o jeito que ele conta essa história, bom, isso revela tudo sobre as intenções dele. Pra gente sentir o peso desse momento, a cronologia é fundamental. Pensa comigo, no primeiro dia acontece a tragédia. Saul e seu filho Jonatas morrem em batalha lá no Monte Gilboa. Enquanto isso, Davi tá em Ziklag, sem saber de absolutamente nada. É só no terceiro dia que do meio da poeira surge esse mensageiro carregando uma notícia que vai virar o jogo. E quem é esse homem? Um amalequita. Ele se aproxima de Davi, com as roupas rasgadas, terra na cabeça, tudo que indicava luto na época. Mas nas mãos ele traz a prova do que aconteceu, a coroa e o bracelete de Saul. Na cabeça dele ele tá trazendo a melhor notícia do mundo pra Davi, o herdeiro do trono. Ele tá esperando uma bela recompensa, claro. E aí ele conta a versão dele dos fatos. Ele se pinta como um herói, né? Diz que encontrou Saul ferido, implorando pra morrer, e ele, o mensageiro bondoso, deu o golpe de misericórdia. Ele tá se vendendo como o cara que abriu o caminho pro reinado de Davi. Só tem um pequeno detalhe. É tudo mentira. Uma jogada totalmente calculada pra ganhar status e favor. E o que tá acontecendo aqui é muito mais profundo do que uma simples mentira. É uma tentativa de controle narrativo. O Amalequita quer ser o protagonista na história da ascensão de Davi. Esse desejo de manipular a história pra se dar bem, sabe? É um tipo de pecado oportunista, que se a gente for pensar bem, vem desde lá do Jardim do Éden. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A reação de Davi é o oposto do que o mensageiro esperava. E é chocante. Davi não enxerga um aliado oportunista. Ele enxerga um crime. A reação de Davi é, uau, totalmente inesperada. Não tem festa, não tem comemoração. Pelo contrário, ele rasga as próprias roupas, um sinal de uma dor profunda. Ele lidera os seus homens em choro e jejum até o anoitecer. O trono podia esperar. A primeira reação dele é de luto genuíno pela morte do rei de Israel e do seu melhor amigo Jonatas. Só depois disso tudo é que ele se vira pro mensageiro e começa a questionar a história dele. E aí vem o clímax desse encontro, o julgamento. Davi não oferece recompensa nenhuma. Ele dá uma sentença de morte, baseada naquilo que o próprio cara confessou. Para Davi, o título ungido do Senhor era sagrado. Significava que Saul, com todos os seus erros, tinha sido escolhido por Deus. Tocar no rei era, na prática, levantar a mão contra o próprio Deus. E aqui a gente pega a primeira grande lição sobre como funciona o reino de Deus. Davi recusa um atalho pro poder que é baseado em mentira, desrespeito e oportunismo. Ele entende que o trono de Deus não se conquista com esquemas humanos, com jeitinho. Depois do julgamento, Davi faz uma coisa impressionante. Ele não sobe num palanque para fazer um discurso político. Ele escreve um poema, um lamento. E é dentro desse poema que foi conhecido como o Lamento do Arco que a gente encontra o coração teológico de todo este capítulo. Para entender o poema, a gente precisa sacar a estrutura dele. É um quiasmo. Pensa num sanduíche literário, sabe? As ideias do começo e do fim são parecidas, como as 2 fatias de pão, e tudo vai se espelhando até a gente chegar no recheio, no ponto mais importante, que tá bem ali no meio. Olha só como funciona. O poema abre e fecha com o mesmo refrão, como caíram os valentes. A segunda parte, que fala para não contar pros inimigos, é o espelho da penúltima, que fala para as filhas de Israel chorarem. Toda essa estrutura serve para levar nosso olhar e nosso ouvido direto pro centro, pro versículo 21. E aqui está o ponto-chave. No coração do lamento está a imagem das armas de guerra jogadas no chão, inúteis. O escudo de Saul, o arco de Jonatas, símbolos do poder militar, da força humana, tudo isso pereceu. A mensagem é muito clara. O reino de Deus não é inaugurado nem sustentado pela força humana. Toda força humana, no fim, falha. Essa ideia de um reino que não é construído com base na força humana, gente, isso é radical. É uma ideia que vira de cabeça para baixo tudo que o mundo espera e já aponta para a forma como Deus um dia estabeleceria o seu reino para sempre. Então vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. O reino do mundo é construído na base do poder, do controle, do oportunismo. Já o reino de Deus, como a gente vê aqui com Davi, é construído em cima de sacrifício, de serviço, de lamento. É um reino de ponta cabeça, que não começa pela força, mas pela fraqueza. E aqui, a história de Davi vai além e aponta direto para Jesus. O verdadeiro rei, o Messias, não veio com exércitos e espadas. Ele estabeleceu o seu reino eterno no lugar de maior fraqueza que a gente pode imaginar, a cruz. Foi na sua morte que ele venceu a própria morte, inaugurando um reino que nunca vai ter fim. Ótimo, mas e aí? Como é que essa história tão antiga, com poesia e drama, conversa com a gente hoje? Esse capítulo nos deixa com 4 lições que são incrivelmente práticas e profundas. Vamos mergulhar nelas. Primeira, somos chamados a um lamento de verdade, até por aqueles que a gente considera inimigos. Isso nos leva ao segundo passo, que é confessar o nosso próprio pecado. E a partir daí, vem o terceiro chamado, fugir do oportunismo, de tentar negociar com Deus. E tudo isso termina no quarto ponto, cuidar uns dos outros, proteger a comunidade de fé com sabedoria. Essa segunda aplicação, olha, ela é muito poderosa. A confissão do Amalequita, eu matei o ungido do Senhor, se torna num sentido teológico a nossa própria confissão. É o reconhecimento de que foi o nosso pecado que levou o Messias, o ungido de Deus, para a cruz. Essa confissão é o verdadeiro ponto de partida da fé. E a última lição é sobre sabedoria na comunidade. O lamento de Davi pede que as dores de Israel não virem fofoca em Gate ou Asquelon, as cidades inimigas. Da mesma forma, as tristezas, as disciplinas da igreja são assuntos de família. Devem ser tratados com amor, com cuidado e não expostos para o mundo zombar. E assim, a gente termina onde começou, mas agora com uma pergunta voltada para dentro. Quando a gente olha para nossa própria vida, para as nossas ambições, para os nossos relacionamentos, o que a gente encontra na base de tudo? O caminho da Amalequita, que usa as situações para ganho próprio? Ou o caminho de Davi, que entende que a força de verdade está no lamento, na humildade, na confiança em Deus? O que está construindo a sua vida?